Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Fica agora com os destaques desta edição. Vereadores discutem projeto para regulamentar a operação do Uber na cidade. Reflexos da crise, Embraer anuncia layoff de 2.000 funcionários. Situação preocupa a Comissão de Emprego da Câmara. Conheça o programa Visite a Câmara, que estimula a discussão sobre política e cidadania entre jovens e crianças. População de olho na Câmara. Portal da Transparência permite ao cidadão fiscalizar o trabalho dos vereadores. E em nossa entrevista de estúdio, o promotor de justiça fala sobre o projeto com marca terapêutica, que oferece tratamento de combate à dependência química para réus de delitos leves. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. O Uber já começou a funcionar aqui em São José dos Campos, serviço que divide opiniões. De um lado, a população aprova, do outro, taxistas temem consequências negativas para a categoria e para o transporte público da cidade. Em meio a esse debate, os vereadores discutem um projeto de lei apresentado na Câmara com o objetivo de regulamentar o serviço. Na última sexta-feira, começou a operar em São José dos Campos o serviço do Uber, que funciona por meio de um aplicativo que conecta os motoristas aos passageiros. O Uber já opera em mais de 30 cidades do país. Aqui em São José, ainda não existe uma lei que regulamente a atividade, o que gerou polêmica entre os taxistas. Devido à crise, o serviço nosso já caiu aí uns 40%. Com a chegada da Uber, a tendência é cair mais ainda. Nós temos um serviço bem fiscalizado pela prefeitura, uns carros bons, carros novos. Temos a presença da fiscalização quase que diária nos pontos, em cima dos taxistas, que nós tem tanta regra para cumprir e eles não vão ter regra. Chegou e vai trabalhando assim, com carro placa cinza, cadastra qualquer um e vai trabalhando, não tem limite de carro, não tem nada. Na Câmara, um projeto de lei protocolado pela vereadora Dulce Rita prevê a regulamentação do serviço. Além de autorizar o Uber a operar no serviço de transporte público privado de passageiros na cidade, o projeto estabelece regras para a prestação do serviço. Entre elas, o limite do número de licenças para um total de 25% das liberadas aos taxistas da cidade e a obrigatoriedade de vistoria da prefeitura no veículo. Eu acho que é importante que tenha essa discussão na cidade. Eu acho que todos os movimentos que quiserem participar, que quiserem dar opinião, estamos abertos para propostas, estamos abertos para sugestões, aberto com prazo de emenda. Eu acho que todos os vereadores, cada um vai dar sua opinião, não posso responder por eles. Mas eu também acho que tem que respeitar os taxistas, porque a crise econômica que já está aí, caiu muito movimento dos taxistas. Apesar de nosso problema, nós estamos com problema no transporte público, vai aumentar esse problema no transporte público e possivelmente as pessoas que não tiverem como acessar o Uber, que não tiverem como pagar o Uber, vão ser mais penalizadas ainda com uma tarifa maior, porque é mais passageiro que vão migrar do transporte público para o Uber. Ainda sobre a regulamentação do serviço na cidade, nossa produção também entrou em contato com o Uber, mas não obteve nenhum retorno por parte da empresa. A Câmara Municipal abre as portas semanalmente para que crianças e adolescentes possam visitar o prédio, conhecer o trabalho dos vereadores e saber um pouco da história do Legislativo da cidade. Saiba mais sobre o programa Visite a Câmara, agora na reportagem. Diferente do que muitos pensam, política não é assunto só para gente grande, não. Com o programa Visite a Câmara, muitas crianças e jovens têm a oportunidade de conhecer o prédio do Legislativo e saber como funcionam os trabalhos aqui dentro. Primeiro, conhecem um pouco da história da Câmara de São José dos Campos no Memorial Legislativo, que fica no hall de entrada. Em seguida, partem para um passeio pelos corredores onde estão os gabinetes dos vereadores. É possível conhecer os parlamentares e ainda bater um papo ou mesmo tirar algumas dúvidas. Os estudantes também assistem a um vídeo institucional que explica as funções dos parlamentares e quem é cada um deles.
Por último, conhecem o plenário, que é o palco das sessões. O programa Visite a Câmara recebe alunos de todas as idades, de escolas públicas ou particulares, semanalmente. Para agendar uma visita, basta entrar em contato com a Secretaria de Comunicação da Câmara pelo telefone 3925-6548. E no próximo bloco você acompanha a nossa entrevista com o promotor Fábio Lima sobre o programa Comarca Terapêutica. O objetivo é oferecer tratamento a dependentes químicos que cometeram delitos leves. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Para ajudar dependentes químicos que cometeram pequenos delitos a superarem o vício das drogas e bebidas, o Ministério Público criou o Comarca Terapêutica. É uma forma de unir família, réu e justiça no processo de reinserção social dos condenados. Sobre o assunto, a repórter Vivian Scatolin conversou com o promotor Fábio Lima, que comenta os resultados do programa. Acompanhe. Olá! Você já ouviu falar de justiça terapêutica? São José conta com esse novo modelo desde 2012. E quem conta pra gente como funciona é o promotor Fábio Lima. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Quem é o público-alvo, né? A quem ele se destina, esse programa, e como funciona? Esse projeto ele é coordenado pelo Ministério Público e pelo Judiciário, né? E ele visa proporcionar um tratamento para uma pessoa que figura num processo judicial. Né? Então nós fizemos todo um trabalho diferenciado, uma integração entre segurança, saúde, universidades, recursos comunitários, né, entidades de autoajuda. E como que começa, né? Uma pessoa que é um usuário de álcool ou drogas, um uso abusivo, né? Ele se envolve numa ocorrência policial, é assim que começa? Isso, hoje o projeto está piloto no GCRIM. O GCRIM é o Juizado Especial Criminal que cuida de crimes leves, são aqueles crimes punidos até 2 anos. Então, como que funciona? A primeira parte nós adaptamos de Portugal. Como que funciona em Portugal? Uma pessoa é pego com droga, ela é encaminhada a um órgão de saúde pela própria polícia. Então, como funciona aqui em São José, né, que é uma experiência única no Brasil, essa questão. Lá na ocorrência policial, nesse crime leve, a própria autoridade policial já faz com que a pessoa assine um termo de compromisso. Então, eu, usuário, vou me comprometer a comparecer no órgão de saúde junto com o meu familiar. Onde esse órgão de saúde? É o CAPS-AD, que tem já uma parceria com a universidade justamente para se começar a se indagar. Quem é essa pessoa? Né? Ele é um usuário ocasional, que não tem um certo prejuízo para ele, para a família? É um usuário abusivo? Sinal amarelo já tem algum tipo de prejuízo ou é um dependente químico? E paralelo a isso, é mandado o BO para o fórum. Lá o promotor ele faz a triagem. O que tem a ver com álcool e drogas e o que não tem a ver? Tudo que tem a ver, a pessoa é intimada a comparecer a uma audiência grande, uma audiência coletiva. Né? E tanto esse réu, entre aspas, né, esse usuário, quanto o familiar, ele é intimado. E nessa audiência são desenvolvidas várias técnicas para que a pessoa realmente possa refletir e optar por um tratamento. O que nós fizemos também pioneiro aqui em São José? É muito forte aqui em São José o trabalho da justiça restaurativa nas escolas. A justiça restaurativa é um modo de você resolver conflitos. Então, tem um conflito entre 2 pessoas, a nossa sociedade é habituada num sistema vertical de punição. Se eu sou aluno, faço bagunça na escola, vai para a diretoria, ninguém ouve a vítima, né, o agressor, alguém que podia apoiá-los, ninguém ouve alguém da escola. Então, se constrói um processo de círculo, todo mundo tem possibilidade de falar, e o mais importante a partir das histórias das pessoas, a história de vida, se começa a criar um ambiente ali para resolver o conflito. Então sai desse sistema vertical, assim como numa empresa, a justiça. Né? Então, nesse nosso projeto, por exemplo, nessa audiência especial, primeiro é proferir uma palestra bem rápida. Depois, só os familiares ficam no salão, né? e são orientados, atendidos pelo amor exigente, por terapeutas familiares. Olha, se o seu filho está com problemas com drogas, a família também está. Adoeceu. Se o seu filho é doente, a família também adoece. E são orientados, existem polos, né, para acompanhar, tratar os familiares. E enquanto os familiares estão aqui, os usuários são divididos em várias salas. Lá não existe promotor,
são equipes multidisciplinares de saúde, justiça, facilitador de justiça restaurativa, para quê? Para que eles possam se abrir, possam compartilhar as histórias de vida e, consequentemente, refletirem, né, sobre a necessidade, a possibilidade de um tratamento. Uhum. E depois tem um acompanhamento disso, eles, por um tempo? Isso, tem um acompanhamento. Na verdade, eles assinam, eles têm um termo de comparecimento, e conforme eles vão comparecer a órgãos de saúde, as entidades de autoajuda, elas vão informando isso para o fórum. Mas o processo é em constante, o projeto é em constante evolução, né? E um ponto a ser trabalhado melhor é justamente esse acompanhamento. Então nós estamos buscando estrutura para o projeto para montar um setor técnico de álcool e drogas, que seriam assistentes sociais, psicólogos, só nessa área. E para justamente melhorar esse acompanhamento. Nosso objetivo aqui é ser o primeiro centro de justiça terapêutica do estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça já está analisando isso e quer que São José dos Campos seja o polo inicial desse trabalho no estado. E qual é a taxa de aceitação nesse tempo, desde 2012 em que foi implantado até agora? Mais ou menos tem uma média? Já foram atendidas mais ou menos 2.000 pessoas, né, entre familiares e os réus, né, entre aspas, e 70% de aceitação. Essa audiência coletiva é para quem faz jus ao benefício, mas mesmo para quem vai ser condenado, não faz jus, nós fazemos na audiência, né, comum, o advogado, o promotor faz um trabalho diferenciado para que essa pessoa possa optar por um tratamento. Mas você veja que é diferente, né? Enquanto lá na coletiva, esse trabalho em círculo, a pessoa reflete muito mais, porque não tem juiz, não tem promotor, não é nada imposto, né? Ela percebe a superação de alguns, a dificuldade de outros e se enxerga naquela história. Esses 30%, ou realmente não precisa de tratamento, é apenas um usuário ocasional que não tem ainda um certo prejuízo, ou 2, precisa de tratamento. Mas eles normalmente optam por outra medida, que é uma opção, nada é imposto. Seria a prestação de serviço à comunidade, né, para se livrar daquele processo. E muitas pessoas que se optaram pela prestação, depois acabam optando pelo tratamento, porque na prestação já tem entidades voltadas para esse público-alvo, né? E nada é matemático, né? Porque a dependência química não é matemática. Hoje não aceitam tratamento, mas abre uma janela na vida dessa pessoa. Eu tenho muitos casos que a pessoa, depois de 8 meses, 1 ano, 2 anos, bate à porta da promotoria e fala, caiu a ficha. Acho que agora eu preciso me tratar. E aí nós encaminhamos. E o projeto também tem outros eixos? Tem mais 2 eixos. Um é o eixo rede, que é justamente essa articulação entre justiça, segurança, saúde. Ele é coordenado pela Promotoria da Infância. Se foi criado a comissão permanente de combate e discussão de álcool e drogas, né, por crianças e adolescentes. E o outro eixo é políticas públicas. A justiça ser parceira do poder público na cobrança de melhores serviços de atenção às drogas no município. 8 milhões de pessoas são dependentes químicos, né? Isso eu não estou contando no Brasil. Eu não estou contando os usuários abusivos, uma pessoa que, por exemplo, dirige um veículo e atropela uma família, uma criança. Eu não estou contando como se sobrecarrega o sistema de saúde, as drogas, a questão do trabalho, né, de empresas, que como isso, até o nosso PIB fica menor, né, a riqueza produzida por força disso, e 28 milhões de famílias acompanham um dependente, né? Então, só quem já passou por isso diretamente, né, um familiar, é que sabe como a vida vira um inferno, né? Então, a sociedade não pode só discutir a questão da descriminalização, a questão da internação compulsória. Ela tem que discutir a união de órgãos, de pessoas, de serviços, para que possamos construir melhores caminhos para essa problemática. Obrigada, promotor, pela presença, Eu que agradeço. Vir contar para a gente desse programa, desse projeto que está dando certo, né? Está sendo bem sucedido, parabéns. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Agora vamos falar sobre mercado de trabalho. Confira as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José dos Campos. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de loja, barbeiro,
esteticista, mecânico de refrigeração e vendedor. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao pátio levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo bloco, layoff de 2.000 funcionários da Embraer preocupa a Câmara. E ainda, saiba mais sobre o portal da transparência, ferramenta que permite ao cidadão fiscalizar o trabalho dos vereadores. A gente já volta. Olá, o Diário Legislativo está de volta. O anúncio do layoff para 2.000 funcionários da Embraer é visto com preocupação pela Câmara. A empresa é um dos principais polos de emprego na cidade. E para os vereadores, a situação pode aumentar ainda mais os reflexos da crise no município, que já tem sofrido com quedas na arrecadação. A Embraer negocia com o Sindicato dos Metalúrgicos um layoff, ou seja, uma suspensão temporária dos contratos de cerca de 2.000 funcionários da fábrica de São José. De acordo com a proposta, os funcionários seriam divididos em grupos ao longo de 2017 e 2018 e ficariam afastados entre 2 e 5 meses fazendo cursos de capacitação profissional, mas não perderiam o vínculo empregatício. Segundo a empresa, o objetivo é reduzir custos durante um período de baixa demanda na produção. Além de dar férias coletivas entre outubro e novembro, mais de 1.600 funcionários aderiram a programas de demissão voluntária esse ano. O tema repercutiu entre os vereadores. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje em São José dos Campos o que acontece na maioria do Brasil, né? Problemas com as indústrias. São José dos Campos não é diferente. Nós temos aí o ramo automobilístico, o ramo de petróleo e gás e também o ramo da aeronáutica. É tristeza ver isso aí porque a Embraer é um dos 3 pilares que contribui com a economia do município. Isso, na verdade, tem a ver com a questão da corrupção nos negócios feitos com a Embraer, e os Estados Unidos acabou punindo a empresa por conta disso. Isso realmente vai afetar profundamente a nossa economia. São José dos Campos vai sofrer com isso, mas nós temos que reinventar o modelo de arrecadação, de contribuição do município para que a população na veia, lá na ponta, não seja atingida com isso tudo. Desses 2.000 trabalhadores do layoff, naturalmente eles deixarão de gastar. Se eles dão um presente de R$100 no Natal, vai dar um de 10, ou talvez até um de menos, uma coisinha, uma lembrancinha. Isso prejudica de um modo geral o comércio da cidade. Ela tem uma carteira hoje de 21 bilhões de dólares para fornecer os aviões, tá? Então, só agora acabou de anunciar um contrato aí com os Estados Unidos para fornecer 1 bilhão de dólares só em aviões para airlines, ou seja, eu acho que o motivo, na verdade, não é a questão do caixa. A questão deles é uma questão mais política, que eles querem realmente fazer uma pressão para, de repente, buscar mais alguns incentivos para o governo fazer uma pressão para que não haja essas 2.000 demissões, que com uma carteira dessa, eu acho que não tem necessidade de haver demissões. Tá? A Embraer, ela pode fazer aí um trabalho de um rendo menor. Não tiveram que tirar um caixa agora para poder pagar, para matar um processo de corrupção nos Estados Unidos? Ou será que o trabalhador vai ter que pagar essa conta também? Uma reunião entre a empresa e o sindicato está marcada para o dia 23 para continuar a negociação. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta quarta-feira e também para amanhã. A tarde desta quarta-feira fica nublada com grande possibilidade de chuva. A máxima alcança os 26 graus, mínima 17. Amanhã o céu tem muitas nuvens, mas a chance de chuva é pequena. A máxima chega aos 27 graus, mínima 17. Você sabia que a população tem acesso a uma ferramenta que permite fiscalizar o trabalho dos vereadores e as ações da Câmara Municipal? É o portal da transparência. Na página é possível acompanhar as licitações e contratos do Legislativo e ainda conferir a presença dos vereadores durante as sessões. O portal está disponível no site da Câmara.
De cara nova, o Portal da Transparência mantém o compromisso de dar mais visibilidade aos atos da Câmara Municipal. Na página, a população tem acesso a todos os dados que envolvem os gastos e receitas da Câmara. É possível ainda fazer uma pesquisa mais detalhada e consultar os relatórios fiscais do Legislativo. Também estão presentes no portal os contratos firmados e as licitações realizadas pela Câmara. Ainda é possível filtrar as informações. Cumprindo uma exigência legal, a página também apresenta o salário dos servidores e dos vereadores da Câmara. E para garantir que a população possa cumprir o papel de fiscalizar as ações do poder público, é possível consultar a presença dos vereadores em cada sessão ordinária. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.